E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui para poder apresentar um novo quadro para vocês, que é o Lugares e Lorotas com B. E hoje, novamente na cidade de Igarapava, a gente foi visitar o Parque Ecoturístico, que eu não pretendo entrar no mérito do porquê que ele fechou, mas a gente vai contar um pouquinho para vocês do que tem lá e do que foi lá, sabe? Aí logo na entrada tem uma placa de Eu Amo Igarapava, que eu tava querendo tatuar bem na barriga, que eu gosto muito dessa cidade, vocês não têm noção. E logo depois a gente tem a portaria onde fica um super poderoso guardinha, tomando conta do parque que tá fechado. E esse parque ele foi construído num lugar que a gente chama de Cana Brava. Você sabe por que chama Cana Brava lá, Ketlin? A Ketlin tá resolvendo uns problemas técnicos ali no banheiro, não quer conversar não. Deixou um presente lá, o presente não tá indo embora não. E o Canabrava nada mais é do que uma fazenda que existia há uns 150, 160 anos atrás. É bastante tempo. E lá nasceu algumas figuras históricas aí da cidade, como foi o caso de Jair Rodrigues, que foi um cantor e compositor, além de instrumentista, muito famoso aqui na nossa região. E essa primeira casa aí, onde vocês estão vendo bem no canto inferior esquerdo, onde hoje é um memorial, foi a casa onde diz que ele nasceu e se criou. Além disso, existem várias outras casas, até porque era uma fazenda, mas havia um clima de vila, de assentamento aí, então existiam bastante casas. Além das que a gente consegue visualizar, lá naquele ponto para onde a imagem está apontando agora, antes da inundação. Então vamos recapitular. O parque turístico fica dentro da represa da usina hidrelétrica de Garapava. Então ele fica uns 4 quilômetros antes da usina hidrelétrica, fica dentro da represa mesmo. E quando foi construir essa represa, um bom pedaço dessa área dessa fazenda foi inundado. Então as casas foram desocupadas, demolidas e inundadas para que fosse concretizado o projeto da barragem, né, da represa. E aí vocês podem ver que tem um ponto onde a água é mais clara e um ponto onde a água é mais escura. A esquerda é mais claro, a direita é mais escuro. A direita aí eram tudo casas, assim como as casas que vocês vão ver aí mais para frente, tá? E aí a gente tem a ponte de madeira, que é uma ponte que tem que receber os parabéns. Eu atravessei ela uma vez, uma ponte muito bem construída, porém ela acaba numa área de preservação permanente, então meio que não tem nada. Você atravessa a ponte, é muito interessante porque vocês estão vendo, de um lado a água é bem salobra e do outro ela é bem limpa, sabe? Bem clara, bem cristalina. E a sensação que dá de olhar para um lado e para o outro, de ver os peixes passando, aí dá até para ver algum peixe ou outro passando. Eu fiz questão de filmar em 4K para vocês. Inclusive, tem muita tartaruga nessa área. Porém, quando você chega ao final da ponte, tem um pouquinho ali de terra firme, mas mais nada além disso, entendeu? É uma área de preservação permanente que é só mato mesmo. Eu tô acompanhando aqui junto com vocês, porque eu gravei, mas eu não lembro de tudo que eu gravei. Eu tinha gravado um áudio na hora, enquanto eu gravava o vídeo, eu já estava gravando o áudio, já estava narrando, mas o áudio ficou uma porqueira, aí eu resolvi redublar em cima. Então, esse áudio que vocês estão escutando, ele foi gravado durante a edição do vídeo. Aí é um projeto de marina, de pier, não sei te dizer bem o que é. Eu visito isso aí pelo menos uma vez no mês, porque onde eu trabalho a gente precisa de fazer umas coletas de água no rio. Então a gente visita esse ponto e alguns outros pontos aí fora e dentro da barragem. Tem as boias aí indicando até onde dá para poder nadar, até onde dá para poder chegar com a água na cintura. E é um espaço bem razoável que dá para chegar com água na cintura, dá para poder andar bastante no rio. Por mais que aí nesse pedaço da barragem ocorra, e é comum ocorrer,
A presença de caramujo tem demais, então não dá para aproveitar muito banhar na beirada, sabe? Na borda. E aí esse ponto que eu estou mostrando para vocês agora é onde existiam as casas que foram inundadas aí quando terminou-se a construção da usina hidrelétrica. E tudo que restou dessas casas aí do lado esquerdo foi essa capela. Também é uma capela bem simplória, bem bonitinha, tá bem conservada. E embaixo desse lodo todo aí existiam algumas casas. Infelizmente foram inundadas e se perderam aí. Mas existem algumas épocas do ano, logo depois das chuvas, uns 15 dias depois de uma chuva bem intensa, que isso aí fica bem clarinho. E aí dá pra ter noção completa das casas, das ruas que tinham, sabe? E aí a gente tem o outro lado da fazenda. Essas árvores aí cresceram conforme foi passando o tempo, mas a maioria delas não é nativa daqui da região. Elas foram trazidas e plantadas aí algum tempo atrás e acabaram tomando conta desse pedaço. Então, cada casa dessa, a intenção por trás do parque ecoturístico é que cada casa dessa fosse possivelmente uma hospedagem. Então, quando o parque abriu, essas casas todas elas iam servir para hospedagem. Elas foram reformadas, mas aí ficou o povo contra o povo, né? O pessoal reformava e o pessoal ia lá e destruía. E tacava fogo, e pichava, e quebrava, e levava os móveis, e roubava fio. Então, por mais que foi uma ideia interessante, ela não foi para frente por vários aspectos e esse foi um deles. Então não podia se colocar nada aí que o pessoal dava jeito. Vocês estão vendo que tem vários carreadores de cana que chegam por todas as direções e que dão possibilidade, né, de você acessar o local, porque não tem cerca. Realmente não tem como cercar um local desse porque ele tá no meio das árvores. Tem alguma possibilidade de colocar cerca entre as árvores para evitar a aparição, por exemplo, de onça, que aqui é comum. A onça pintada, ela faz bastante aparições aqui, deve ter pelo menos uns 6 casais de onça nessa região aí. Mas não foi para frente. Já aí no meio é um projeto de uma praça de alimentação. Na época se falou muito de realizar uma construção de uma praça de alimentação e ao redor dela ter os quiosques ou ter o espaço para ter os food trucks, aí para que as pessoas possam experimentar comidas diferentes, possam sentar, se divertir. E realmente teve a presença muito grande de food trucks aí no começo do parque, muitas visitas deles, mas acabou não indo para frente também. Aí a gente tem os memoriais, que são as casas onde dizem que nasceu e cresceu Jair Rodrigues, que é a figura ilustre que é homenageada por esse parque. E nesses memoriais a gente tem muitos itens, objetos da época, alguns móveis, algumas roupas, mas como o parque se encontra fechado, não dá para ter noção do que se encontra ali, de qual o estado de conservação de que estão esses objetos. Mas o parque ele conta com eletricidade, água ainda não, água potável ainda não, o parque não tem. E é isso. O parque ele tá dentro do município de Igarapava, está estabelecido lá na Canabrava, dentro da usina hidrelétrica, dentro da represa da usina hidrelétrica. O acesso dele hoje em dia não é permitido. O parque se encontra com diversos problemas aí de licenciamento ambiental, licitações que ficaram perdidas ou que não deram certo para continuar os projetos, furtos muito intensos que acontecem aí, por ser um local um pouco afastado, fica a uns 5 km da cidade, não é tão afastado, mas ainda assim fica a uns 5 km da cidade, então é difícil o policiamento. Vocês podem ver que aí embaixo tinha um guardinha passando no sentido da portaria e normalmente fica um só, então é um ambiente muito grande para que uma pessoa só fiscalize e observe. Então os furtos eles vão acontecer. E por outros N motivos que eu vou deixar para vocês pesquisarem, até porque a parte da política eu não gosto de falar nem um pouquinho, ele se encontra fechado. Mas quando estava aberto, cara, por mais simples que fosse, ainda mais para uma cidade pequena como é a nossa,
Era o canal. Todo final de semana a galera tava aqui se divertindo, relaxando. E é isso. Hoje o B não quis aparecer, não quis gravar com a gente. Tá com os problemas técnicos lá no restroom. E é isso. Vou deixar vocês por aqui com o vídeo. Espero que vocês assistam até o final. Espero que vocês deixem sugestões aí de locais para que a gente possa visitar. Mesmo que sejam fora do estado, é lógico, tem as limitações, mas eu tô com muita vontade de dar umas voltas um pouco mais longe. Fechou? Tamo junto, galera. Tudo de bom pra vocês. Então, voltando aqui pra poder fazer um adendo, eu tava chamando pra caramba o tal do B aqui no vídeo e não tava respondendo. Eu falei, pô, tá ocupada, né? Tá fazendo alguma coisa lá. Mas olha quem apareceu. Tava de fone de ouvido, jogando e assistindo novela. Aí como é que ia me escutar? Aí vai lá, pessoal, grava o vídeo junto com a gente e na hora que a gente chama pra poder narrar, a pessoa foge, né? Pra deixar. eu não escutei que ele tava me chamando. Não, mas aí você blindou também, né? Não, mas... Fone de ouvido, celular, notebook, jogando, assistindo novela, Tava assistindo Avenida fazendo carinho no gato. Multitarefa. Tô assistindo Avenida Brasil. O que você tava jogando lá? Tô jogando tablet. E o que você, como técnico em meio ambiente, diploma comprado, pagou baratinho no diploma, tem a dizer do parque turístico? 3 anos estudando na ETEC, Antônio Junqueira da Veiga, fiz ensino médio e técnico em meio ambiente integral. Eu falo assim, foi um desperdício muito grande a prefeitura não ter dado andamento na construção do parque turístico, até porque Igarapava é uma cidade com grandes paisagens, tem coisa muito bonita para ser explorada aqui. Por mais que ali onde é o parque, antigamente era cana-brava, tudo aquilo ali foi desmatado para ter a construção da nossa hidrelétrica. Que uma curiosidade, a energia da hidrelétrica daqui não passa para aqui para nossa cidade. A nossa energia vem da hidrelétrica ali de Rifaina, Jaguara. a Jaguara. E assim, o parque ecoturístico ali ia ser uma coisa muito boa para a cidade, tanto para visitantes como para os igarapavenses, né? Ia ser um lazer, uma coisa para se fazer no domingo. Uma coisa que eu fico muito triste que acontece aqui na cidade é que tudo que começa a dar andamento ou começa a dar certo demais e assim, meses depois é abandonado pela prefeitura. Ou eles começam a fazer e não dá andamento e deixa abandonado igual tá ali o parque. Então eu acho que a prefeitura e o estado de São Paulo também podia dar uma atenção para isso, porque é um desperdício, né? É uma história perdida. Tanto que ali um dos maiores cantores de MPB dos anos 80, o Jair Rodrigues, morou ali. Então assim, é uma lembrança que poderia deixar guardada, né? É uma herança que a gente tem aqui também na cidade e tá como tá. Vocês viram que ali a paisagem ela é muito ampla da fauna e da flora. Não um sei trecho se de Mata Atlântica, né? Sim, eu não sei se ele no vídeo dá pra aparece algumas coisas, algumas aves, mas quando o Rafael tava gravando a gente viu 2 papagaios. Como também tem bastante araras ali, onça tem bastante. Não ali dentro do parque, eu falo em altura. Mas provavelmente dentro do Mas parque provavelmente como tá abandonado, não tem movimentação humana, provavelmente à noite ou de dia, quando tá mais calmo, sempre aparece algum bicho ali. Mas é isso, pessoal. Esse é o meu pensamento e é o que eu tenho a dizer. Isso. Agora você pode voltar pra sua jogatina. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo. Então, tchau pra vocês. Até o próximo Lugares e Lorotas com B. Que... Pensei que ela tava de mal comigo, mas na verdade ela tava jogando, assistindo novela e mexendo com o gato. Então não tinha como escutar mesmo. E vamos ficando por aqui. Até a próxima, galera.